Olá, continuando o nosso estudo sobre as portas de entrada e saída do MSP, vamos agora dar uma olhada com detalhes o que é realmente uma porta de I/O, como ela funciona e que recurso ela possui. Então, mudar aqui para o PowerPoint. Então, nós vamos nesse assunto 2 ver uma descrição da porta de I/O. Relembrando, portas de I/O são todos esses bits que temos aqui, esses pinos, né? Estão dedicados a portas de I/O, P64, P65, P70, etc. Então aqui a porta 6, porta 7, assim vai. São todos os pinos, a maioria dos pinos da CPU pode ser usada como dispositivo de entrada ou saída digital. E também é que se notar alguns recursos a mais em cada pino. Olha o P45, tem mais alguma coisa aqui. O P76, TB0.4, eu não sei, o P1.2, TA0.1 e assim vai. Então tenho aqui com detalhes a porta P1, P10 até P17, já vimos desse slide. Então como esses bits estão arrumados, eu lembro na verdade que aqui, dada a ordem dos pinos no chip, ele está da esquerda para a direita, mas na verdade o bit P1.7 sempre é o mais significativo. Então temos aqui os 7 bits e reparem que tem funções alternativas aqui. Vamos ver isso com detalhes. Muito bem. O que é uma porta de I/O? O que é um bit de entrada e saída digital? Nós temos aqui um exemplo de um pino, o pino da CPU, que vai ser usado para dar saída a um nível digital qualquer ou para ler um nível digital, um registrador de saída e um registrador de entrada. Reparem que eu estou usando como exemplo a porta P1, P1.x, onde x é qualquer coisa entre 0 e 7. Para não ter que colocar uma outra letrinha aqui, então vamos lá. Porta P1 vai ser usado como exemplo. Então P1 out indica o que eu quero que saia no pino. E P1 in, eu quero que ao ler esse P1 in eu leia o estado do pino. Então eu tenho uma saída que tem que aparecer aqui e uma entrada que tem que vir para cá. Então repare, eu tenho saída, entrada em um único pino. E eu vou precisar então de uma lógica qualquer, uma lógica de controle para fazer essa compatibilização. Então vou programar a lógica se esse P1 out é quem vai dar a saída ou se vai ser entrada e quem recebe a informação esse P1 in. Perfeito? Então seguindo adiante. Temos aqui, de maneira muito simples ainda, um esquema muito bem que representa muito bem a porta de I/O. Reparem, saída, entrada e o pino. Tenho aqui um buffer. Esse aqui é chamado de buffer tri-state. Não sei se vocês se lembram das aulas de sistemas digitais, um buffer tri-state. Ele tem 3 estados possíveis na saída. Ou ele vai para 0, ou ele vai para 1, ou ele ainda pode entrar em alta impedância. Então, quando esse sinal de controle que está desenhado aqui está em 1, ele é transparente. Se entrar 0, sai 0, se entrar 1, sai 1. Porém, se ele for colocado em 0, o meu buffer entra em alta impedância. Então é como se ele sumisse do circuito. Então está um esquema muito simples onde eu tenho um buffer que eu posso habilitá-lo ou não por um bit chamado de direção, P1 dir. Então ele vai indicar a direção. Se eu colocar 1, eu vou habilitar o tri-state, então ele é saída. Se eu colocar 0, o tri-state some. Então esse cara aqui não tem mais ação nenhuma. Então vamos lá. Vamos supor que ele esteja configurado como saída, ou seja, P1 dir igual a 1. Então tudo que eu escrevi em P1 out vai aparecer no pino. Escrevo 0, aparece 0 no pino. Escrevo 1, aparece 1 no pino. E se eu quiser ler? Eu vou ler exatamente aquilo que eu estou escrevendo no pino. Vocês podem falar, poxa, eu sei que eu escrevi e não preciso ler. Realmente. Mas na entrada continua acontecendo isso. Então, como o P1 dir está em 1, ele é saída, tudo que se coloca em P1 out aparece aqui no pino. E você pode ler exatamente aquilo que você escreveu. Tem mais flexibilidade, algumas outras coisas que podem acontecer aqui, mas vamos deixar para lá. Se eu configuro como entrada, aí esse tri-state some. Mas antes de falarmos de entrada, estava me esquecendo, se está configurado como saída, esse buffer aqui na verdade não é único, ele possui 2 buffers, um de baixo desempenho e outro de alto desempenho. Tenho aqui o esquema completo. Então, o low e high.
Então o driver baixo e o driver alto, ou drive de baixo desempenho ou drive de alto desempenho. Qual a diferença entre eles? Eles fazem exatamente a mesma coisa. Esse aqui tem uma capacidade de corrente muito pequena, esse aqui sim, consegue drivar muito mais corrente, ou seja, esse aqui consegue controlar ou trabalhar com uma maior quantidade de corrente e em consequência consome mais energia. Esse aqui não, consome muito menos energia, porém tem uma capacidade limitada de corrente. Quando nós ligamos o nosso MSP, quem está habilitado é esse LD. Vocês podem habilitar esse driver caso tenha necessidade. Perfeito? Então temos dois. E quem controla isso é o bit DS, P1 DS. DS, se eu coloco em 0, esse vai ser habilitado. Reparem que ele só funciona se P1 DIR está em 1. Chega um nessa porta e um nessa porta. Então se P1 DIR está em 1, se eu colocar P1 DS em 0, eu habilito o de baixo desempenho. Assim normalmente está o nosso CPU, nossa CPU. Porém, se eu colocar o P1 DS em 1, aí vai sair um pela porta, vai ligar esse drive e esse aqui não vai ligar, né? Porque o 1 aqui, né? Esse 1 vai impedir essa porta de ir para 0. De ir para 1, desculpe. Então vai lá. Então isso aqui eu consigo selecionar qual dos drives eu quero usar, o de baixo ou de alta capacidade de corrente. Perfeito. Então esse é o DIR. Então esse driver você só seleciona se o P1 DIR está em 1, se ele está configurado como saída. E a escolha é feita pelo P1 DS, Driver Select. Perfeito? Bom, voltando ao nosso esquema. Então falamos da porta configurada como saída. Vamos agora ver o que acontece quando eu configuro como entrada. Se eu colocar esse P1 DIR em 0, ela vira entrada porque eu desabilito o C3 State. Se eu desabilitei, ele some do circuito. Vem agora uma pergunta. Qual a tensão nesse pino? Nós já vimos isso na videoaula passada. Poxa, está em alta impedância. Eu posso tentar lê-lo em alta impedância. Reparem que aqui existe um shimmy trigger. Porém, para evitar isso, eu tenho mais algum recurso. Então, voltamos à nossa situação. Tenho aqui o driver, o meu buffer, né? Se eu programo ele como entrada, ele sai fora. Posso trabalhar com a porta assim, ou posso habilitar um resistor. Resistor Enable. Dei uma olhada no esquema, apareceu bastante coisa de repente, né? Tenho aqui no pino um resistor. E ele está ligado a uma chave. Quando é que essa chave fecha? Essa chave fecha quando RAIN está em 1 e DIR está em 0. Perfeito? RAIN em 1, DIR em 0, a chave fecha. Então eu posso, com RAIN igual a 1, selecionar o resistor. Porém, não está ligado a nada, né? Ah, mas aí entra mais alguma coisa. Entra um multiplexador, que está ligado uma entrada na terra, outra em VCC. Quando eu trabalho com uma porta, vamos voltar um pouquinho. Quando eu trabalho com uma porta como entrada, esse P1 out não faz nada, né? Ele está sobrando. Então vamos aproveitá-lo aqui. Repare que quando está habilitado como entrada, o P1 out me permite escolher se esse resistor que eu selecionei pelo P1 RAIN, fechei a chave, se ele deve ser conectado à terra, virando um resistor de, vocês sabem o nome, pull down. Ou se eu coloco ele em 1, ele vai ser conectado a VCC e vai virar um resistor de pull up. Então eu posso trabalhar, ao configurar como entrada, um pino como entrada, trabalhar com alta impedância, então não habilito o RAIN, ou se eu habilitar o RAIN, eu escolho se eu quero pull down ou pull up. Então tenho as três condições que nós vimos na videoaula passada. Perfeito? Deu para acompanhar? Muito importante essa parte. Então P1 out, quando está configurado como entrada, não tem finalidade, então ele é usado para definir se é pull down ou pull up. Então temos aqui o esquema completo da porta. É só isso, na verdade não é muito complicado. Vai entrar mais algumas coisas, porém esse aqui é o grosso do nosso trabalho. Nós comentamos, ou melhor, eu comentei logo no comecinho que os pinos trabalham com outras funções, tem as chamadas funções alternativas, ou seja, em algumas condições, ao configurar, o MSP vai controlar o pino e não você, programador. Como isso pode acontecer? Existe um registrador P1 Cell que, se você coloca em 1, você passa o controle para o MSP.
Então, você, programador, ao mantê-lo em 0, você controla todo o dispositivo de entrada e saída. Se você coloca em 1, aí você permite que o MSP, repare, se aqui está em 1, vai funcionar a entrada 1 desse MUX que surgiu aqui. Então, o MSP que vai indicar a direção da porta, não mais o programador, perfeito? Então, se colocamos 1 no P1 Cell, quem vai controlar a direção da porta é o MSP. Além disso, o MSP vai poder, ao colocar 1 aqui, ler a situação da porta. E mais uma coisa, o MSP vai poder controlar, no caso de saída, se a porta vai para 0 ou vai para 1. Então, voltando. Então, essa aqui é a situação que nós vamos trabalhar normalmente. Porém, em algumas condições eu quero passar o controle da porta de I/O para o MSP. Por exemplo, a porta é usada por pela porta serial I2C, SPI, conversor AD, você tem muitas coisas. Então, ao usar um determinado pino como função alternativa, ou seja, não como I/O normal, mas passando o controle para o MSP, aí então nós colocamos, ou o fabricante colocou, né, mas corretamente falando, esse multiplex que, quando você coloca o P1 Cell em 0, você manda tudo, você é o chefe. Se você coloca ele em 1, aí sim o MSP vai poder definir o estado desse buffer. E aí define se a porta é entrada ou saída. Mais uma coisa, se ela define como entrada, ela vai poder ler o estado do pino por aqui. E além disso, vai poder controlar, no caso de ser saída, se sai 0 ou sai 1. Então o MSP entra controlando por essas 3 conexões aqui, perfeito? Então temos aqui o esquema completo. E eu apresento aqui uma foto, uma imagem que eu peguei lá do manual do fabricante. É exatamente a mesma coisa, a nossa figurinha está um pouquinho mais fácil. Mas aqui deixa claro quem é a função alternativa para cada pino da porta P1. Isso aqui veio lá do manual do MSP430 F5529, não é o User Guide. Bom, relatando aqui, além de tudo que nós já vimos, se vocês olharem com calma essa figura, vão achar tudo. Ressaltado aqui estão as funções alternativas para a CPU colocar alguma coisa extra no pino. E uma novidade é que essa parte aqui de baixo, que é o uso para interrupção. Interrupção é um assunto para daqui a pouco, veremos ele mais à frente. Então, resumindo, esses são os registradores que nós temos para trabalhar com as portas de I/O. O PIN configura, aliás, erro meu, PIN, se a porta está no modo entrada, você lê o valor do pino. Pout, se está no modo entrada, você vai definir o pull-up ou pull-down. Se você definir o modo saída, permite que você escreva no pino. O dir, você define a direção, 0 entrada, 1 saída. Rain, ou seja, você habilita o resistor. 0 desabilitado, quer dizer, se for entrada, vai para alta impedância. E 1 habilita. Se habilita, aí você, usando o P Out, você escolhe se é pull-up ou pull-down. Aqui o driver, né? No caso de saída, se quer o driver reduzido ou pleno. E por último, o cell, que permite você passar o controle do pino para o MSP. Perfeito, então temos aí 6 registradores importantes. O último nós vamos usar com menos frequência, por enquanto. Então, um resumo, um diagraminho que vai ajudar muito vocês a usarem a porta. Imagine que vocês querem usar a porta como entrada. Se é entrada, o P1 dir tem que ser igual a 0. Ok. Próxima decisão. Vocês querem sem resistor? Então põe P-REM igual a 0 e o pino vai para alta impedância. Eu quero com resistor. Então põe P-REM igual a 1 e com P-out igual a 1 vocês estão definindo o pull-up no pino, ou P-out igual a 0, um pull-down. E vocês podem ler o que estão programando no pino pela entrada PIN. Uma perguntinha, né? Ou voltando a trocar nesse tópico, por que pull-up, pull-down e raiz E? Normalmente, quando configuramos como entrada, nós colocamos um pull-up. Isso é mania. Podemos colocar um pull-down. Não é bom deixar uma entrada solta, flutuando, porque ela vai consumir muita energia, obrigando a porta a mudar de estado toda hora. Para algumas situações muito específicas, pode ser que nós tenhamos a necessidade de que a entrada seja de alta impedância, se quem está acionando o pino tiver uma baixíssima capacidade de corrente. Então isso aqui pode ser usado em situações particulares, mas pode ser usado. Continuando, então, antes de continuar, perfeito, desculpe, aqui está então o nosso resumo.
Agora sim, saída. Se é modo saída, pus o pedir igual a 1. Minha única decisão é se eu quero usar o driver reduzido ou o driver pleno. E por P1 out eu posso, se eu colocar P1 out igual a 1, eu vou escrever no pino, P out igual a 0. Fiz confusão, né? P out igual a 1, pino vai para 1, P out igual a 0, pino vai para 0. Esse é o resumo da saída, modo saída. Perfeito? Então, quando forem configurar como modo entrada, deem uma olhada por aqui. Então, configuro isso tudo, leio o estado do pino por aqui. Se é modo saída, está aqui tudo que é necessário. E ainda posso ler por PIN, não coloquei aqui o estado do pino. Perfeito? E com isso, então, nós chegamos ao fim desse nosso assunto 2. Obrigado.